A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu trago uma palavra para aqueles que sentem que não têm mais forças para continuar, aqueles que se sentem sem esperanças. Quem sabe no início você até estava forte, tinha coragem, tinha bom ânimo, estava disposto, mas as coisas pioraram, as coisas se alongaram, ficaram mais difíceis, se agravaram e agora o cenário mudou. Agora, depois de tudo que você passou, então você se encontra sem forças para continuar e também sem esperança. Vamos ao texto bíblico. Texto do apóstolo Paulo, Atos, capítulo 27. Diz assim: Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Até aqui, vamos meditar nesse texto. Esse texto, ele descreve a embarcação que estava o apóstolo Paulo a caminho de Roma. Nós sabemos que junto com eles havia outros presos, havia soldados romanos, havia a tripulação do barco, havia também o capitão do barco. E ali Deus permitiu, que o vento contrário fosse tão grande, os ventos contrários fossem tão grandes que eles perderam completamente o controle. Isso já faz exemplo da nossa vida. Às vezes a gente tenta resistir, resiste por muitos dias, semanas e meses, mas chega a uma altura que a gente percebe que perdeu completamente o controle. Foi o que aconteceu com o navio. Então continuava a bater a grande tempestade. A grande tempestade não tinha terminado. Assim também, às vezes, para nós, o tempo que a gente passa, que a gente imagina que ia durar uma semana, duas, um mês, ele se prolonga e assim a gente vai chegando ao esgotamento. Aqui eles não viam sol, assim como para nós, quando a gente não tem esperança, não tem algo seguro, não é tempo de luz, mas é um tempo de escuridão. E era por muitos dias. E assim também com nós, as coisas vão se prolongando a ponto de a gente chegar no esgotamento. Então, o texto diz claramente: finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Às vezes nós somos assim. A dificuldade, a grande tempestade, a ausência do sol, o tempo prolongado, o vento que nós não conseguimos controlar nem reter, aquilo tudo vem tão forte, tão intenso sobre nós que a gente também perde toda a esperança. Mas aqui o apóstolo Paulo mostra a diferença de ser um servo a um autêntico servo de Deus. Ele levantou a voz e disse para toda a tribulação e para todos que ali estavam, para que eles tivessem coragem. Imagina, no cenário mais crítico, no cenário onde eles já estavam abandonando coisas do barco, o apóstolo disse: tenham coragem. E aí ele disse: olha, ontem à noite apareceu-me um anjo do Senhor e descreveu todo um caso. O que isso significa? No meio de todo um ambiente completamente adverso, no meio de um completo esgotamento, da falta de esperança, onde a esperança já tinha acabado na totalidade, Paulo tem duas palavras. Uma é tenham coragem, quer dizer, não desistam, tenham bom ânimo, E outra é eu tenho uma revelação. Quando ele disse que ontem à noite ele teve uma experiência com Deus por meio de um anjo, em outras palavras, é como se ele quisesse dizer: eu tenho uma revelação, eu porto uma revelação. Vocês já desistiram, vocês já desanimaram, mas eu tenho uma revelação. Então tenham coragem, não desistam e não desanimem. Eu sei que as forças já acabaram, a esperança já acabou, mas ainda não terminou para Deus. Deus tem algo ainda para realizar, Deus tem restauração para fazer, Deus vai nos conservar. Enfim, essa palavra é para o nosso encorajamento, é para a nossa instrução, para que a gente possa agir assim como o apóstolo Paulo agiu, onde não tem mais esperança, para ele sim. Ele tem esperança, ele vai ser conservado tanto a vida dele, quanto a vida de todos aqueles que ouvem a palavra dele. Nesse sentido, Paulo e Davi eram homens parecidos, porque Davi também passou por uma circunstância onde a esperança acabou na totalidade,
onde já não tinham mais forças, onde já tinham chorado tudo que podiam chorar, onde estavam esgotados, sem forças, e ainda pior para Davi, que ainda queriam apedrejar ele. Foi num ambiente assim, de completo esgotamento, e onde as forças já tinham acabado, que o texto bíblico Davi diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Ou seja, Davi recobrou o ânimo, assim como Paulo também, naquele mais profundo esgotamento, na mais profunda falta de esperança, né, Paulo também recobrou o ânimo. Então, recobrar o ânimo é algo muito importante e decisivo para que a gente possa alcançar a plenitude de tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Amém? Até aqui, então. A graça e a paz do Senhor Jesus. Se esse vídeo contribuiu para a sua vida, lembre-se também de compartilhar. Graça e paz.